Elba, você descobriu que seu filho tinha autismo com 1 ano e meio? Isso, com 1 ano e meio. Como que foi? Como você percebeu que ele Eu tinha alguma coisa diferente? Na verdade, porque eu tinha um sobrinho da mesma idade, tenho um sobrinho da mesma idade, e no que eles iam crescendo junto, a gente via muita diferença. Era muito grande. Sempre a família dizia, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Eu sozinha pesquisei e eu vi que era, mas com 2 anos eu fui no neuro e ele de cara já falou, Elba, é autismo, não vou te confirmar aqui porque isso é com a psiquiatra, vou te encaminhar para ela. O que a gente sabe é que trabalhando essas crianças com estímulo e quanto mais cedo a gente diagnosticar e começar a intervenção, que a gente tem uma chance muito grande de trazer essa criança por mais próximo do que a gente considera típico. E o que é o fundamental? É que elas sejam autossuficientes. Porque antigamente, quando diagnosticava autismo, a gente já sabia, é uma criança condenada a uma instituição, vai ter que viver o resto da vida dependendo de alguma instituição para cuidar dessa criança. Isso a gente vê bem naquele filme aquele Rain Man. Of course, I'm an excellent driver. You know how to drive? Yeah. Raymond! You never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. What? Them bones gonna walk around. Them bones gonna walk around. Them bones gonna walk around. Now hear the word of the Lord. Você vê, né, a tentativa dele adaptar o irmão, né, achando, mas no final eles chegam à conclusão, não, vai ter que ser a instituição mesmo que vai cuidar, porque ele vai precisar de um cuidador o resto da vida dele. Porque o autismo pode não ter problema de coração, não ter pneumonia, não tem nada de infarto, nem nada disso, ele pode viver trocentos anos, mas vai precisar de um cuidador. E o que a gente faz hoje em dia, todo o tratamento é visando a independência. Né, o máximo que ele dê menos trabalho possível para um cuidador, né, porque aí vai ser mais fácil de encontrar cuidadores para essa criança. Então, quanto mais cedo a gente consegue, mais chance a gente tem de trazer essa criança para o mais próximo do típico, a ponto de muitas vezes ela conseguir se cuidar. Achei o Apajac, para mim foi maravilhoso achar esse lugar. Depois de quanto tempo você Foi achou? muito rápido, porque eu descobri, o médico falou ele é autista, perto de abril. Então foi na época do 2 de abril, aí eu já vi no Facebook a palestra do Apajac, eu falei, já vou lá. Eu preciso conhecer gente. Para mim eu era sozinha. Falei, meu Deus, só eu? E me espantei, porque são muitas crianças. Os pais observarem em casa, na escola também. Sem ser a Apajac, também tem o AE, que a prefeitura fornece. Então, se o aluno está com alguma dificuldade, não achar que é normal da criança. Porque tem mãe que fala assim, não, mas meu filho ele é mais atrasado mesmo, por isso que ele não sabe ler ainda, por isso que ele não consegue ainda. Não se contentar com isso, ir além, por que o outro consegue e ele não consegue? Porque às vezes por detrás disso, o autismo tem vários, né? Tem autista clássico, tem autista que é mais leve, tem autista que é mais agravante. Então, às vezes, tem criança que vai até 12, 3 anos é autista e ninguém nunca percebeu, porque é comum ele não se dar bem com matemática, comum ele não ser um bom aluno em português. Então, é legal a gente observar, né? Mãe, quando vai em reunião de escola, perguntar para a professora o que está acontecendo. E aí procurar uma ajuda. Não fazer vista grossa. Isso, porque às vezes vai levando, né? Vai levando. É normal, ele é assim mesmo, e vai indo, vai indo. Daí quando chega na adolescência, vai ficando mais difícil, né? Porque a tendência de progredir é muito menor do que quem começa pequenininho. Desde que você veio para a Apajac, isso tem melhorado? Você tem percebido que ele tem desenvolvido mais? Abriu muitas portas para mim. Tanto para mim, que sou mãe, para mim conseguir lutar por ele, e para ele também. Eu consegui, nas primeiras consultas ele era muito rebelde, ele não queria, mas com o tempo ele foi acostumando. E em casa o comportamento dele melhorou muito, ele é muito calmo. E eu acredito que é por causa das terapias que ele tem aqui. Algumas têm dificuldade de falar, algumas têm problema de socialização, outros, né, problema na linguagem. Então a gente aplica a psicologia comportamental, que a gente pode estar trabalhando com desenhos, com figuras, né, com trabalho aqui fora, no sentido de levar as crianças para se socializar.
no sentido de estar tendo contato com outras crianças, no aprendizado a dividir, a compartilhar, a estar no momento também da sala delas estar fechada, que elas têm um horário a obedecer. Então a gente faz essa terapia mais no sentido comportamental. E cada criança ela necessita de um tratamento específico, diferenciado, né? É. Tem criança que se adapta a trabalhar com tinta, tem criança que é mais legal a gente estar trabalhando histórias, outras no sentido mesmo de estar trabalhando o dia a dia dela, como, né, escovar um dente, como se comportar dentro da sala de aula. Então, cada criança, né, junto com a mãe, numa entrevista inicial com a mãe, a gente vê a necessidade para poder estar trabalhando com elas. Pais descobrirem que os filhos têm autismo, só procurar ajuda o mais rápido possível para começar o tratamento, que essa criança pode levar uma vida mais próxima do normal possível, né? Isso mesmo. Então, foi diagnosticado ou tem uma suspeita, porque às vezes o diagnóstico não sai tão fácil, tão rápido assim, né? Mas tem uma suspeita que a criança tem um autismo, procure os profissionais, né, qualificados, e o quanto antes, porque quanto antes a gente começar esse trabalho, melhor é o desenvolvimento das crianças. E para os pais chegarem a suspeitar, o que eles precisam, às vezes pais de primeira viagem, o que eles precisam ficar atentos, assim, que pode ser indícios de que a criança tem autismo? O que eles podem observar, né? A criança está demorando para falar. Porque normalmente com um ano, assim, a criança já fala algumas palavras, né? Então, se não está falando, ou se, por exemplo, eles usam um brinquedo não da forma adequada, um carrinho, eles começam a brincar com o carrinho de uma outra forma e não ficar lá com o carrinho para lá e para cá. Então, assim, a forma que eles brincam, se é diferente do que eles deveriam fazer, também é bom observar. O comportamento foge do padrão. Tem né? criança que demora para andar, então tudo isso o que foge um pouquinho do que a gente coloca como padrão, é bom já procurar um profissional. O pediatra ajuda bastante, né? Aí depois o pediatra vai encaminhar para um psiquiatra, porque só psiquiatra ou um pediatra consegue dar o diagnóstico, ou uma equipe multiprofissional. Se tiver uma equipe que faça essa avaliação, pode também dar um laudo. Mas é bom procurar o quanto antes. Quem estiver vendo e tiver interesse, procurar a gente, porque a gente precisa, né? Tem criança em fila de espera, como a gente é profissional, eu trabalho, tenho meu emprego, assim como as meninas, a gente não dá conta de atender todo mundo, né? Então, quem puder, tiver um tempinho... Você vem quantas vezes por semana? Eu venho terça de manhã e quinta à tarde. 2 dias? 2 dias na semana. Tenho atendido 10 crianças, meia hora para cada um, tem 5 na terça e 5 na quinta. Vocês atendem o máximo que vocês... Que a gente consegue, né? Consegue, né? Queria atender mais, mas tem que dar conta, né, do serviço e do trabalho voluntário também. Para conhecer o nosso projeto, seria bom vir conhecer pessoalmente. Porque aí a gente mostra a nossa realidade. Porque você vê sua realidade falando é uma coisa. Aí, o que puder ajudar a gente agradece. A gente faz o serviço e mostra, foi feito com fulano de tal. Às vezes muita gente ajuda, não quer falar, né? E o que puder ajudar a gente agradece. Principalmente material de construção, que agora a gente está construindo. A gente tem que fazer a horta, tem que fazer um jardim sensorial, que é necessário para nós. Falta a obra ali da casinha, tem 1 ano que a gente está fazendo. Tem muita coisa ainda aqui para a gente fazer, muita coisa. E devagarzinho a gente está chegando lá. Às vezes um pai faz, uma mãe faz. E com as nossas festas. Quem quiser contratar a gente para fazer festa é com nós mesmos. A gente vai lá e faz. Porque é disso aí que a gente compra o material aqui, na construção. Muitas pessoas que ainda não conhecem a PAJAC. Então, às vezes vai procurar um tratamento fora e a gente tem aqui dentro da cidade uma entidade, uma ONG, que tem condições de oferecer um bom tratamento para essas crianças. Obrigada.